Diante da plateia, ele é hiperperformático. Romper um juramento de boteco. Homem culpado, ele entra em TPM perto do dia de receber a conta do celular e a fatura do cartão de crédito. O tema é o amor, suas relações, intrigas e tramas. Ele fala com muita eloquência, com uma certa ironia e até uma possível indiferença. Mas é só esperar um pouquinho mais e a gente descobre que ele não está brincando de falar de amor. Ele está falando sério. É porque, na verdade, no amor, a gente é terrorista fracassado, né? É o amor. Esse talvez seja um dos temas preferidos do poeta gaúcho Fabrício Carpinejar. Cronista, professor e jornalista, o escritor nascido em Caxias do Sul é um observador do cotidiano, dos homens, das mulheres, do amor, da vida. Mulher não resiste a um homem com saco de carvão. Eu não sei fazer churrasco, Afonso, mas todo domingo eu compro um saco de carvão. Autor de 15 livros, entre eles O Amor Esquece de Começar, 5 Marias, As Solas do Sol, Um Terno de Pássaros ao Sul e Terceira Sede. Carpinejar foi vencedor do Prêmio Jabuti 2009 com o livro Canalha. Filho de poetas Maria Carpi e Carlos Nejar, Carpinejar tem em seu DNA o prazer pela leitura. Muitas vezes é distraído que eu encontro a história que eu pensava que estava escrevendo. No Sempre um Papo de hoje, Carpinejar lança seu novo livro, Mulher Perdigueira. Porque sempre que eu escolhi um atalho na minha vida, foi o caminho mais longo. A obra, uma coletânea de 125 crônicas, dialoga com os leitores de uma forma densa e simples, poética e cotidiana, que nos faz rir e chorar das situações de amor embaraçosas que possivelmente já passamos ou ainda vamos passar um dia. Baixo fiel, não apara as unhas dos pés. Que várias pessoas fizeram a pergunta, eu não sabia mais o que fazer, se eu vivia ou ficava no Twitter. E como diz o próprio poeta, liberdade na vida é ter um amor para se prender. Com vocês no Sempre um Papo de hoje, Fabrício Carpinejar. Quem tem medo de fantasma não lê. Porque a letra é um fantasma. E essa é a palestra que as pessoas já estão molhadas antes mesmo de começar. Tá molhado? Tá muito molhado, Fabrício? É uma palestra que tem um que já teve o sucesso. É? Você deu uma esfriada no caminho, nem que você veio quente pra cá. Né? O que tu espera de um sapo que transforme BH em pântano? Vamos mandar a brasa no Mulher Perdigueira. A mulher perdigueira, eu defendo essa mulher ciumenta, passional, que explode, que tu deve adorar, que tu tá olhando com esse jeito ensimesmado, de braços cruzados. Eu não sei por que os homens ficam de braços cruzados. Porque eu acho que é uma pose de homem, né? Ficar de braços cruzados é uma pose de homem. Eu acho que a gente tem essa caricatura, a gente se defende muito. E a mulher perdigueira é justamente não se defender. Aceitar espontaneamente o ciúme. Porque o ciúme é sadio se ele é dito na hora. Ele se transforma em doença se ele é recalcado, reprimido. Se a gente tem vergonha do ciúme. Um ciúme um pouco por dia é a receita. Para que não fique estourando naquela conta mensal, bimestral, semestral. Porque o ruim do ciúme é quando ele se transforma em desconfiança, em suspeita. Quando tu vai falar com ela, ou ela vai falar com ele, e diz, que tu tá com ciúme de mim, não confia em mim? Aí a pessoa fica toda envergonhada, cabisbaixa, e não vai falar de novo. Vai esconder, mas vai continuar sentindo. E aí, como ela percebe que não tem essa abertura do casal, o que ela vai fazer? Vai procurar provas, vai mexer no celular, vai mexer no e-mail, vai folgar as roupas. E aí vai ter que encontrar alguma coisa para justificar ter mexido. Aí tu começa a forjar provas. Aí tu é capaz de até alugar amante. Só para justificar o fato de ter mexido no e-mail. É assim que funciona.
E eu acho que o homem que não está culpado, ele vai ter a maior calma para explicar ponto por ponto. Porque é tão raro a gente não se sentir culpado, a gente não quer desperdiçar essa chance. É isso que eu ia dizer. Qual homem? É muito raro, então vai lá. Aí ela tá com raiva, sabe? Ela tá enervada, tu vai lá, não foi assim, com paciência, costurando, fazendo a reconstituição. É uma maravilha. Homem culpado, ele entra em TPM perto do dia de receber a conta do celular e a fatura do cartão de crédito. Ele entra em TPM. Ele não sabe o que fazer. E o homem culpado, ele já começa, o que ele faz? É uma projeção, né? Ele já condena, já ameaça. Se tu mexer de novo, não dá mais. Ele é porque, na verdade, no amor, a gente é terrorista fracassado, né? A gente quer terminar todo momento. Todo momento a gente quer explodir. Vamos explodir agora! É tudo breve. É tudo breve. No amor é o único breve em que a gente não ganha o pôquer. Que a pessoa descobre. Mas é isso, aí eu tento abordar essa atmosfera. Eu acho que as minhas crônicas, elas são temperadas pelo humor. Elas partem do lirismo da observação, da poética da observação, dessa religião que é escutar, que é sair do teu ponto de vista, quer mudar a perspectiva. Mas, Carpinejar, a crônica, tradicionalmente, ela veio da observação do cotidiano, aquela coisa diária. O legal do seu trabalho é que você compõe a observação do cotidiano esse elemento interessante que é o comportamento humano, inclusive comportamento contemporâneo, não é? Quando é que você teve essa sacada? Porque é um tormento, né? Eu tento resolver meus dilemas. Eu não resistia, e nenhum homem resiste em sua história quando escuta de uma mulher: estou sem calcinha. Esse é um dilema, como que eu não vou passar isso para a crônica? É um tormento, é um pavor. Porque, de repente, ela solta do nada: estou sem calcinha. E tu tem um ataque epilético. E aí eu encontrei o equivalente, demorei muito tempo. O equivalente lá no Rio Grande do Sul, isso é muito forte, né? Carregar um saco de carvão no mercado. A gente faz muito churrasco. Eu vou demonstrar. Tu pega o saco de carvão, aquele saco sujo, e passa pelos laticínios, pelos refrigerantes. Tu encosta aquele saco na calça. Não vai ficar limpando, né? Perde a graça. Tu tem que ser viril com aquele saco. Aí tu larga aquele saco na esteira, assim, ó, pô! E ainda tira do bolso notas amassadas. Aquele maço de bêbado. Como se aquilo tu não precisasse do dinheiro. Solta ali. Nenhuma mulher resiste. Mulher não resiste a um homem com saco de carvão. É comprovado. Eu não sei fazer churrasco, Afonso, mas todo domingo eu compro um saco de carvão. Se alguém precisar... Comprova, é verdade. Fala como é que você fez as crônicas. As crônicas são feitas assim, eu acho. Elas são feitas justamente quando a gente se aceita. Eu acho que não há elevação que não venha do patético, da autocrítica, de não se defender do outro, de assumir as imperfeições. O casal se ama quando amam, um ama o defeito do outro. Sou doido, mas doido varrido. Bem limpo. Aprendi a usar a furadeira agora, entro fácil em parafuso. Quero uma mulher imatura, que possa adoecer e se recuperar ao meu lado. Uma mulher que me provoque quando não estou afim, que dance em minhas costas para me reconciliar com o passado, que me acalme quando estou no fim do filtro, que me emagreça de ofensas.
Não me interessa um tempo comigo quando posso dividir a eternidade com você. Virtude é muito fácil amar. Todo mundo tem. Mas o defeito é que eu falo, por exemplo, tu passa a ter vaidade daquilo que tu não gostava em ti. Como é bonito quando alguém te ensina a gostar daquilo que tu não gostava. Eu sou careca com muito orgulho e hoje, de uma certa forma, eu vejo com pena quem tem cabelo. Não são tão avançados quanto eu. Fico com pena. Porque eu continuo usando shampoo e condicionador como eu usava antes, é hábito. Eu gasto a mesma coisa. Meu banho não mudou. Mas o careca, ele tem só rosto. Tu pode beijar nas costas da cabeça e ainda é rosto. Tenta beijar nas costas de um cabeludo. Tu vai comer aquele cabelo, tu vai se engasgar. E o seu Twitter aí atrás, como é que está hoje? Hoje, eu mostro, já viram? Pode. Não, eu vou fazer então aqui. Ó. Mas eu não senti o efeito dele. Olé! Como é? Isso, obrigado, obrigado. Eu gosto de dibrar na linguagem. Olé, isso. O homem é capaz de guardar segredo, verdade, é capaz de guardar segredos. Pois guarda segredo somente quando não descobriu. Vou entregar uma das manifestações mais secretas da infidelidade masculina. Quebrar um voto de máfia, de pacto de vestiário, de mindinho sangrando, romper um juramento de boteco. Peço proteção a testemunha nos próximos dias. A mulher jura que o marido está aprontando quando ele troca de perfume. Um sinal de mudança de personalidade. Logo ele que cabulava o desodorante. Lamento, não é! Acredita que ele pulou a cerca quando compra cueca nova. Ao exibir um zelo perfeccionista com sua intimidade. Logo ele que sairia com cerola debaixo da calça. Ou com as peças do inferno retrasado. Lamento, não é! Especula que repousa nas pernas da outra quando troca o vovô, vovó e o papai e mamãe por acrobacias sexuais do circo de Solé. Não é! Assim como não são suspeitas do desamor, o excesso de reuniões, os telefonemas recebidos por engano de madrugada, a falta de apetite para comer na casa materna. Não representam provas de maldade conjugal. Dormir nu de repente, viu, Afonso? Renovar o guarda-roupa. Reencontrar colegas da pré-história. Não simboliza ameaça à integridade da relação. Não largar a correspondência virtual. Ou colocar o celular no silencioso. Porque sempre que eu escolhi um atalho na minha vida, foi o caminho mais longo. A literatura é gostar dificilmente do que se é. E a gente precisa conhecer aquilo que viveu para poder inventar depois. Fala como é que é ser pai nesse mundo maluco de viagem. Você está fazendo esse mês 21 viagens em 30 dias, não é? Sim. Dizem que o poeta não trabalha, né? Não, é muito bom estar fazendo aquilo que se gosta. Primeiro, eu tenho muito prazer em escrever, e para mim, eu não tenho aquela sonoridade de escrever, de ficar isolado, sem o barulho, sem nada, não. Escrevo em movimento, em tumulto. Eu acho que eu me concentro na dispersão. Muitas vezes é distraído que eu encontro a história que eu pensava que estava escrevendo.
Isso é fascinante. O quanto que a conversa incidental, de repente, é aquilo que eu precisava ouvir para continuar o texto. Está sempre aberto, é ter esse radar das contradições. Porque é muito estranho o escritor que tenta abolir suas contradições para escrever, que tenta passar uma única imagem. Não, a imagem do escritor vai ser oscilante, vai ser vacilante. Uns vão entender uma coisa, outros vão entender outra, vai ter oposição, vai ter admiração, mas vai ter sempre esse tumulto. Eu acho que então é ótimo viajar. Eu acho que o Brasil está num momento maduro para o escritor. Antes a gente estava conversando que os escritores, antes só iam os mais festejados, sempre os mesmos. Agora não, tem toda uma nova geração que já está na estrada há muito tempo. Eu sinto falta da casa, é óbvio, né? De vez em quando eu não aguento mais frigobar. Eu chego em casa para abraçar uma geladeira. Sinto falta de congelador. 2 andares. Sabe? Cheiro de toalha, de mesa. Sinto falta. Varal. Aí eu chego em casa faminto pelas atividades domésticas. Quero lavar roupa, quero fazer tudo. Então eu fico uma faxineira lá que eu chego. O que posso transmitir aos meus filhos é uma história de amor. De legado, nada é mais precioso do que uma história de amor. Que os casais tenham se amado mais do que vivido. Conte como os dois se encontraram, as coincidências, a atração, a resistência, as gafes, os alumbramentos. Não poupem detalhes. Eu acho que essa confusão deliciosa. Eu acho que eu nasci para dispersão. Eu não nasci para essa linha reta. É tão bom, porque sempre que eu escolhi um atalho na minha vida, foi o caminho mais longo. E acho que eu acho que tem que fazer um pouco a pouco. O momento da palestra é criação também. Eu acho o mesmo peso de tu estar lá, fazendo um poema, fazendo uma crônica, até porque a crônica também é conversa. Parecem indícios contundentes, mas são desculpáveis. Tem justificativas. Um homem está traindo quando lembra de cortar as unhas dos pés. Não há como contornar a crise. Se ele apresenta as unhas arrumadas quinzenalmente, lixadas, alinhadas, é que anda frequentando o motel e usando chinelos com uma vagabunda. Vem, mostra. Tira aí, quer ver tuas unhas? Quer ver? Quer ver se tá comprida? Vamos ver. Cortada! Não tem como fazer crônica a partir de um monólogo. Né? Tu tá, de uma certa forma, se disponibilizando, colocando a tua fraqueza, perguntando. Essa ida, essa certeza, a gente tem muita certeza, vai lá e pergunta. E tenta ver aquilo que não é óbvio, né? Tenta discordar do senso comum, da aparência. Fala um pouquinho das suas oficinas, Fabrício. Você faz muita oficina de literatura pelo país. O que você procura despertar nos futuros escritores quando você trabalha? Não ter medo da própria vida. Isso. Porque muitas vezes a gente escolhe a literatura para fugir da vida. Escolhe a literatura para soterrar o que foi vivido. A gente escolhe a literatura para fazer com que os outros gostem da gente. A literatura é gostar dificilmente do que se é. E a gente precisa conhecer aquilo que viveu para poder inventar depois. Não dá para fazer o caminho contrário. Porque eu parto do princípio de que eu fui inventado na minha infância. A minha infância é a invenção dos pais. Eles me contam cada coisa. Eles tentam me melhorar sempre. Se eu fosse levar a sério o que meus pais me contam, é um gênio. Cada desenho que eu fazia é Picasso. Cada poema é Rimbaud. Sabe?
Então, eu tenho o direito agora de inventar meus pais. E quem vive comigo já sabe, vai sofrer. Né? Eu acho que tem esse inferno, sabe? Amigo é aquele que te acompanha no inferno. Isso o Virgílio fez, o Dante pediu a ajuda do Virgílio, que é seu poeta predileto, para acompanhá-lo pelo inferno, é esse mesmo. Curiosamente, você utiliza o Twitter apenas para twittar as mensagens e as frases que você acha legal. Muita gente, você que é uma pessoa que trabalha o cotidiano do público, o cotidiano das pessoas, no Twitter só transmite mensagens. É verdade. Vocês queriam que eu ficasse falando que tal a minha gravata? Tem gente. Que nem não. Eu acho que eu acabei emparedado. Eu adoro conversar com o público. Mas eu até tentei conversar com o público no Twitter e fui me perdendo, porque várias pessoas fizeram pergunta, eu não sabia mais o que fazer, se eu vivia ou eu ficava no Twitter. O abraço é o excesso de palavras. Escutar não é deixar de falar, é deixar de se ouvir. Maturidade é diferenciar a tentação da encrenca. Tentação é o desejo certo no momento errado. Encrenca é desejar o momento errado. E aí não tem o que fazer. Eu decidi colocar as frases que as pessoas naturalmente vão adotar, ou vão discordar. E eu leio todos os comentários. Agora eu não sei como. Tipo, quando tu conhece alguém, não pergunta o nome. Depois fica chato tu perguntar o nome, né? Tu já tá íntimo daquela pessoa, amiga daquela pessoa, já estão rindo, já fizeram confissões. Aí tu vai, qual é o teu nome mesmo? É muito broxante. Então eu não sei mais como perguntar o nome no Twitter. Fala da importância da leitura na sua vida. Eu acho que a leitura é a maneira que a gente encontra para suportar a solidão. Eu sou extremamente ansioso. E o único momento em que eu realmente fico quieto é lendo. Isso quando o livro é bom, senão eu fico dormindo. E em casa, os pais usaram alguns golpes baixos. Eles não tinham coleção de fotos, álbuns de fotografias. Não tinham. E aí eles colocavam todas as fotografias dentro dos livros, espalharam por toda a biblioteca. E para a gente encontrar nossas fotos, a gente tinha que abrir os livros. E aí a gente pensava, por que meu pai ou minha mãe colocou essa foto nesse livro? Deve ter algum sentido. E a gente lia o livro para encontrar o sentido daquela foto. É óbvio que eu encontrava um sentido, mas eu tenho certeza que meus pais colocaram aleatoriamente. É quase que eles me obrigaram a ler. Então, mas eu aí entendi que a gente lê para procurar a sua vida, para procurar organizar a sua vida. O quanto que quem tem medo de fantasma não lê, porque a letra é um fantasma. A minha mãe, ela é poeta e ela tem muitos livros inéditos, a Maria Carpio. E ela escreve rápido. Então, ela escreve na varanda, faz vários livros, ela deve ter mais de 20 livros inéditos. E tem uns 8 publicados. E ela gosta de se sentir meio Fernando Pessoa. Um dia o filho vai ver todo o baú de inéditos que eu tenho, sabe? E eu sempre ficava cismando com ela, mãe, tu deve saber todos os seus poemas de cor. Ela disse, não sei nada. Sabe sim. E eu fiz a prova. Aí eu peguei um livro dela, um inédito, anotei com a minha letra 2 poemas dela e liguei para ela, mãe, fiz 2 poemas lindíssimos. Eu queria te mostrar. E fui ler para minha mãezinha. A minha mãezinha ficou tão perturbada e me interrompeu no meio, Afonso. Aí eu pensei, fui desmascarado, né? Ela disse, nem continua, Fabrício. São teus poemas mais maravilhosos.
E, e o pai é Carlos Nejar, ele é da Academia Brasileira de Letras. Meu sonho é roubar os botões do fardão dele para jogar botão. Imagina jogar botão com botão de ouro. É uma maravilha. E ele foi promotor. A minha mãe eu puxei mais o pensamento, meu pai eu puxei essa narração, a história, o poema narrado, né, a história dentro do poema, o núcleo narrativo dentro do poema. E meu pai como promotor, ele sempre tinha aquele vozeirão, barítono da acusação. É terrível. Sempre que ele acusava alguém, eu pensava que era comigo. Então, eu já não incomodava só vendo ele acusando os outros. E isso ele me passou, o gosto pela oralidade. Né? Tem muitas palavras que a gente não pode usar porque a gente não consegue nem mastigar. Por isso que é importante ler em voz alta, né, um poema. Então, é isso aí, esse cuidado com o gancho, o final do poema. Porque o poema, a gente tem a ideia de que ele é muito diferente do conto. Não, ele tem muito do conto. São duas histórias, uma história subterrânea. Por isso que o bom poema é aquele que vai ter o arrebatamento e a surpresa ao final. Eu não imaginava isso. O poema tem suspense, assim como eu acredito que o maior suspense vem das histórias de amor, não das histórias de terror. Esperar ou não esperar um telefonema. A gente emagrece de esperança. Então, muitas vezes, a gente escreve para dizer não. O poeta é aquele que escreve para deixar de dizer. O que a gente não pode ter é um excessivo respeito com o livro, a ponto de pensar que ele é tia ou tio chatos. Eu fiquei doida quando fiquei sabendo que ele ia estar aqui em Belo Horizonte. Assisto todas as entrevistas, sou fã, tem mulher perdigueira, tô doida para comprar os outros livros. Achei o máximo. Quem não quiser perguntar, eu tenho espuma para jogar em vocês. Eu tenho mesmo, eu falo que é real. Você sabe que eu sou perigoso. Como é que você concebe, como é que você entende a obra de Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues é aquele autor em que muitos leem para ficar excitados. Porque tem aquelas perfeições, aquelas fantasias, aquele realismo. Mas o que eu gosto mais do Nelson Rodrigues é o desmonte. É o desmonte ideológico. É o quanto que ele consegue ser sorrateiro. O quanto que ele consegue emocionar com a sua memória mais singela. O quanto que a gente tem uma ideia do Nelson Rodrigues caricato, iconoclasta, mas o quanto que ele também é suave, sutil. O quanto que numa crônica ele pode dizer que ele nunca tomou água. Ele passou fome. Ele comia água. Só na sensação. Fernando Pessoa, por exemplo. O Fernando Pessoa, ele mostrou que a gente só encontra a saúde depois da doença. Ou seja, o quanto que ele teve todos esses heterônimos para poder se assumir. E quem você acha que é o contrário? É que, se ele tivesse meus irmãos, ele não precisava de heterônimos. Porque aguentar a provocação de irmão é dose. Toda hora, no almoço, na janta, tinha aquela disputa para quem contava a melhor história. Então eu passei a mentir, é tudo culpa dos meus irmãos. Eu nunca tinha a melhor história. Eu mentia. Nem quando mentia? Não, aí sim ficava com a melhor história. Só que quando a mentira é tão boa, a gente fica com nostalgia do que não foi.
que vocês falaram, o Fernando Pessoa tem essa coisa de fingir o autor e o ator, né? Esse fingimento que ele tem de personagens. Isso tem na poesia dele, né? E também um pouco de prosa que ele tem, eu acho. Acho que o Fernando Pessoa, ele teve essa capacidade de sintetizar um tempo, né? O quanto que Camões só se tornou possível depois de Fernando Pessoa. Ele fez justamente a ligação com Camões e toda a poesia moderna portuguesa. E tem também, eu acho, que não é um fingimento. A gente só guarda a nossa vida mostrando. A gente tem um pânico que é proteger e se guardar. Eu costumo dizer que todos os autores que registram, logo depois que fazem o livro, e registram no dia seguinte na Biblioteca Nacional, os livros são péssimos. Porque tu tem uma ânsia de guardar aquilo que tu nem sequer mostrou. Tu está mais preocupado com a originalidade do que o diálogo. E o diálogo só traz criatividade. Porque o texto nunca se faz sozinho. O texto se faz em confronto com o seu tempo. Assim a gente vai ver o quanto que é importante toda uma geração como Drummond, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende, Hélio Pellegrino, que ficavam um desafiando e atiçando o outro. Ou tu acha que eles fizeram os livros sozinhos? Sou insensível que estou escrevendo, mas a felicidade é um mal-entendido. Quando é compreendida, deixa de ser felicidade para assumir sua posição intermediária entre lembrança e sabedoria. Vem nadando no aquário da hidromassagem, estendendo as panturrilhas em direção ao espelho do teto. Nem precisa perguntar, pode afogá-lo no tanque da lavanderia. Eu acredito, sinceramente, que a expressão poética ela vai trabalhar o mistério, a sugestão. Ou seja, é muito difícil editar, retirar, cortar. Isso o poema faz. Preguiçoso é aquele que escreve sem parar e sem pensar. Que tem muito do Twitter também, os 140 caracteres, que é, de uma certa forma, escolher a brevidade e deixar de dizer. Então, muitas vezes a gente escreve para dizer não. O poeta é aquele que escreve para deixar de dizer, para sugerir, para marcar. Tanto que eu não acredito que tu vai ler um livro de cabo a rabo de poemas, né? Tu vai pegar um poema e aquilo vai te desnortear, vai te assombrar e, de repente, vai te servir por 5 anos. A intensidade. O poema se faz de intensidade. Me conta uma coisa. Quando pega uma plateia, um público, que, na verdade, eu estou tentando fazer uma pergunta sobre uma realidade brasileira, que não lê, e que não teve o hábito de leitura e que dizem que passada certa idade, não consegue ler. O que você aplicaria nessa pessoa para fazê-la se desenvolver, para fazê-la ter vontade, ter gosto por leitura? Eu tenho algumas opiniões eu acho que a leitura vai muito pelo contador de histórias. Tem um contador de histórias em casa. A gente vai escrever um livro em nome daqueles da nossa família que não escreviam. Meus avós eram livros vivos. Eu escrevo não pelos meus pais, que são escritores, mas pelos avós, que nunca escreveram nada, mas que contavam histórias fascinantes, adoráveis, que se reuniam em torno do fogão a lenha, e é uma família que não rezava antes de comer, mas que sempre tinha uma história antes de comer. E todas as vezes que meu pai e minha mãe também me contavam histórias, eu nunca dormia. Eu nunca me acalmei com uma história. Eu só ficava cada vez mais hiperativo. Não sei como alguém consegue dormir com uma história. Eu só tenho insônia. E acredito que tem que derrubar alguns preconceitos. Primeiro, um deles, a biblioteca silenciosa, não tem mais sentido. Não tem mais sentido. Biblioteca é para ter música, é para ter ruído, é para poder conversar, é para ser um espaço de discussão. No meu tempo,
eu tinha que ler em silêncio, concentrado. Hoje minha filha lê com iPod, com computador, com televisão ligada e vai muito melhor do que eu na prova. Muito melhor do que eu. Hoje o adolescente tem uma atenção multifuncional, ou seja, ele consegue ficar atento em várias coisas ao mesmo tempo. Eles não estão sendo distraídos, pelo contrário, eles estão muito concentrados. O mundo é mais rápido hoje, é mais breve. E a gente trabalha o livro como reverência. A gente cuida, eu acho, muito mais do livro do que do leitor. A história da leitura em vários níveis, né? Ele pode se ler fora do livro. Livro é para ser sublinhado, é para ser riscado, é para ser dobrado, é para se estragar. O que a gente não pode ter é um excessivo respeito com o livro, a ponto de pensar que ele é tia ou tio chatos. Alguém distante. Não mexa no livro. Coloque em ordem. Quem que vai querer ler com isso? Não fale na biblioteca. Quem vai querer frequentar a biblioteca? Parece hospital, cemitério. Biblioteca sempre me lembra alguém mandando calar a boca, né? Mas é que tipo, não conversa com o motorista. E a leitura é gostosa. A leitura é uma brincadeira. É uma brincadeira que a gente, de uma certa forma, está imaginando a si, nos outros. Está imaginando os outros. Tanto que, na medida que sai a adaptação cinematográfica de um livro predileto, a gente fica ofendido, porque a gente já tinha criado o nosso filme. É isso. Eu acho que tem que mudar muita coisa nesse sentido. E valorizar quem conta uma história. Porque o filho vai querer que o pai conte uma história porque o pai quer que o pai fale de sua vida. O livro é um pretexto para que tu possa se repartir ao filho. Há pessoas que são neblina, brisa e garoa, que estudam um amante antes da prova, abrem a janela e trancam a porta. Outras são furacão, imprevisíveis, que não encontraram relacionamentos mornos, seguros e constantes. Formam uma praia perigosa, sempre em estado de emergência. Nada como um colo. Eu acho que o colo não é exclusividade da mãe. Porque o colo é uma espécie de sofá do corpo. Tu pensa que não vai fazer nada e é onde tudo acontece. Eu sou perfeita detetive. Eu também sou. Sou perfeita detetive. Mas, assim, me surpreendeu muito porque foi um livro que me fez gargalhar, chorar e me emocionar. Né? Então, você falou um pouco antes, né, no comecinho, que a gente lê para se encontrar. Quem lê Carpinejar encontra o quê? Se encontra? Eu acho que se encontra. Deve ter se encontrado. Sim, e deve ter me esquecido. Não esqueci. Li o blog, inclusive, da namorada. Não, mas tu esquece, porque, fantástico. na verdade, tu vai projetar, né, as tuas cenas, sabe, as tuas sensações, as tuas impressões. O livro passa a ser meu também, né? É isso. Eu acho que tem essa personalidade. Fantástico, parabéns. Obrigado. Mas eu estava pensando uma coisa. Se a investigação está certo, o casamento termina. Então é preferível a gente ser um péssimo agente secreto. É verdade. É preferível ser um péssimo detetive. Mas a gente acha uma vez só, depois não acha mais. Porque não procura mais. Eu achei meio erótica essa provocação dela. Você não escreveu sobre essa, que acha? A gente acha uma vez só, não sei, foi um enigma. Vou carregar isso para Porto Alegre. Com essa hoje. Duro conversar sem mesmo entender como ocorreu a passagem de lado, de uma fidelidade extrema e desesperada à indiferença. Duro executar a tarefa sabendo que alguém aguarda ansiosamente uma palavra para desaguar os traços. Uma palavra onde possa colocar a culpa e amaldiçoar o nosso nome. Eu gostaria de começar te agradecendo porque você mudou um pouco minha opinião sobre as mulheres perdigueiras. Salve, Senhor! Demos mais um convertido! Aleluia, irmão! Aleluia! Antes eu corria delas e agora eu me imagino casando com uma. É isso? Beleza. Aí eu fico arrepiado.
Só sentindo que ele vai passar daqui pra frente. Bom, nesse livro você diz que você não quer uma mulher que pegue no seu pé, que você quer uma mulher que pegue pelos 2 pés, porque isso significa carregar no colo. E o que seria isso? Você já levou isso para o seu analista? Que eu acho que seria um pouco interessante. Tu sabe que todo homem é corno desde que saiu do ventre da mãe. Básico. E justamente, nada como um colo. Eu acho que o colo não é exclusividade da mãe. Porque o colo é uma espécie de sofá do corpo. Tu pensa que não vai fazer nada e é onde tudo acontece. As maiores perversões acontecem a partir de um colo. Me dá colo e tu vê o que acontece. É melhor que pedir outras coisas direto. Sabe? Digamos que o colo é um eufemismo do tarado. E a minha mulher e meus melhores amigos são terapeutas. E aí... O blog dela é muito interessante. Quê? O blog dela o Matando Carpinejar. Mais que interessante. Não sabe como eu peno. Ela me mata todo dia. Isso é divertido. É óbvio, né? Ter cirurgião. Para vocês deve ser uma maravilha. E aí, ela me perguntou, Fabrício, tu já notou que tu tá comigo e todos os teus grandes amigos são terapeutas? Será que não tem alguma coisa errada? Eu olhei para ela. Tu já notou que tu está comigo e todos os meus amigos terapeutas estão perto de mim? Será que não tem alguma coisa errada? Fala que é pura economia. Mas uma coisa que eu tô cansado é o excesso de equilíbrio. Que todo mundo a gente manda para o analista e terapeuta. E tu estava me mandando para o terapeuta. Não, mas hoje em dia todo mundo quer ser equilibrado, normal. E ninguém aceita. Eu acho que a gente está na época do Rivotril. Toma o Rivotril. Não, eu acho que a gente tem que assumir o inconsequente. Ser um pouco desequilibrado faz bem. Certo. Primeiro, quando que surgiu essa paixão pela feiura que você tem? Porque não te chamando de feio, mas entrevista. Um pede pra eu ir pro analista. Outro me chama de feio. Que programa é esse? Não. Perdão. Que é isso? Isso aqui tu sai de BH Demorou se sentindo o bicho da couve. Fabrício, meses combinando aqui com a plateia. Que horror. Que tem a minha feiura? Não O que tu quer feiura. dizer? Feiura no geral. É que... Agora tu chamou todo mundo de feio. Sempre que a gente tenta consertar, cara, uma crítica, ela vira difamação. Em muitas entrevistas, você comenta que quando você era mais novo te chamavam de panqueca e você já escreveu aquele livro Filhote de Cruz Credo. E eu queria saber quando que surgiu assim, essa admiração que você tem pela feiura, sabe? Que eu acho interessante. Eu não tenho saída. A questão é ter senso de humor. Eu não vou ser atrofiado, a minha cabeça, a minha imaginação nunca vai ser atrofiada. Eu me envaideço de quem me acompanha. Eu já passei por bocas e boas. Eu lembro que teve um colega que me chamou no meio da aula de aspirador de pó, em função do nariz avantajado. Eu quase que eu faço uma piada pornográfica. Que bom que eu me controlo de vez em quando. Feio é quem não tem resposta. Que algumas pessoas dizem que canalha é sua biografia. Mas, na verdade, mulher perdigueira é sua biografia. Então, fala um pouquinho disso e de como evoluiu sua escrita de um livro para o outro, por favor. Eu falo para Cíntia VR, eu sou um ex-canalha, eu faço trabalhos comunitários. Não, é que muitas vezes tu nunca sabe se aquilo que eu escrevo é o que eu vivi ou aquilo que eu me inventei a partir de experiências dos outros, né? Eu acho que tudo é essa sequência. E eu realmente sou muito mais mulher perdigueira. Eu tenho esse enredo doméstico muito forte em mim. Eu sei quando estou alegre pela conta do celular. Sim, tu também deve ser assim, Afonso. Se tá grande a conta do celular, eu falei com todo mundo, porque se eu tô alegre, eu sou fofoqueiro. Eu falo para todo mundo a mesma coisa. E eu acho que tu vai falando para todo mundo a mesma coisa, tu vai aperfeiçoando as próprias histórias, né? Aperfeiçoar na conta também. É a conta, mas não tem problema. Falir pela alegria é um dom.
É um dom. Porque o apaixonado, ele é avarento. Eu sempre parto desse princípio. Você quer saber se o homem te ama ou não te ama? Se ele é avarento, ele não te ama. Sabe? O homem que ama vai entrar em concordata, valência. Vai ser Silvio Santos vendendo pão americano. É uma loucura. O amor é uma comissão de inquérito. É abrir as contas, é grampear o telefone, é cheirar as camisas. O amor é cobrança, dor de cotovelo, não aceitar uma vida pela metade, não confundi-la com segurança. Exigir mais vontade quando ela se ofereceu inteira. Enlouquecê-la para pentear seus cabelos antes do vento. Enervá-la para que diga que não entende. É entender menos e precisar mais. Eu era muito quieto, né? E eu era assim, eu fui mudando. Depois eu fiquei totalmente desordeiro. Porque a gente pode saber por onde o aluno senta, qual a sua relação com o mundo. É tão legal. Né? Se senta na frente, ele se dá melhor com o professor. Se senta no meio, melhor com a família. Se senta no fundo, melhor com a turma. Isso não tem problemas de visão. Então, a minha relação é lúdica, né? Sempre. Lá em casa, quem me alfabetizou foi a mãe. E ela nunca me censurou, tolheu por ser retardado. Fabrício, quando você está na frente de um aluno de uma turma dessa de adolescente, qual que é a primeira coisa que você faz? Depende, né? Com o adolescente é não deixar ele pensar. Aí ele fica sempre pensando que eu sou um feriado. Mas é assim, é ser rápido, é ser contundente, decidido. E, ao mesmo tempo, ter a capacidade de mostrar o quanto que tu está tão pasmo quanto ele. É isso, é a emoção do momento. É não disfarçar. É não se sentir melhor do que ele, nem pior do que ele. E hoje a gente está numa situação que a gente está se sentindo pior do que o adolescente, pior do que o aluno. E os pais não estão confiando na escola. Então, se acontece qualquer desenlace, qualquer rusga em sala de aula, o pai já vai cobrar uma atitude da direção. O bullying, ele é... E hoje tem o bullying eletrônico, né? O bullying digital. Que, de repente, no Orkut, ou no Twitter, ou no Facebook, tu pode destruir o nome de um aluno. É ter essa perspectiva. Eu gosto muito que o Maio Corso, amigo meu, me diz, eu partilho exatamente dessa visão. Quando a criança está no computador, ela está fora de casa. Não adianta dizer que ela está cheirosa, tem que saber o perfume que ela usa. Não adianta saber o signo dela se não sabe o que ela gosta de comer, o que ela gosta de preparar. Saber aquilo que nenhum outro vai querer saber. Isso é simplicidade. É quando tu não pode escolher, guarda tudo. É quando tu gosta tanto que tu não vai nem escolher, tu vai guardar. Que eu acho que a literatura e o amor tem muito disso, dessa combinação. A gente ama para não ser esquecido. A gente ama para não esquecer. É como se a gente pedisse para o outro: tu pode me lembrar se eu esquecer? Tu lembra de mim? Não esquece de lembrar de mim. E como isso acontece? E anos de convivência, de repente, tu esquece de si, tu acha que tu não tem mais saída, e vem outra pessoa e te lembra. E te mostra teu valor. E não te diminui, e não te julga, e te mostra teu valor. E tu percebe que o teu valor nela era muito maior do que tu mesmo achou que valia. A minha literatura é um pouco paranormal, então Sempre Papo é o nosso lar. Eu me esqueci, sempre que fazem 2 ou 3 perguntas, eu esqueço. É natural esquecer isso. É sobre o que você falou antes das perguntas, de que a poesia é como o conto, que tem uma segunda história subtendida, que o final é surpreendente e prende o leitor na narrativa até o final. A poesia tem que ter um final surpreendente também. Isso, concordo. Muito boa essa tua avaliação. Foi você que falou. Sim. Linda.
Foi a melhor explicação da poesia que eu vi nos últimos tempos. Mas eu queria que você falasse sobre isso. Vocês acham que é assim? E como você escreve assim? Mas fui eu que falei? Foi você que falou. Como você constrói sua poesia? Ele é confuso. Eu acho que ele tem capacidade pra fazer poesia. Ele é muito confuso. Eu faço poesia, mas eu queria saber como você constrói sabia, aí, ó. Como você constrói a olha, poesia. ele já tá brigando comigo agora, Afonso. Eu Você quero vai saber fazer. como você Aí depois não pode falar. Cala a boca. Fica quieto, cara. Não, olha só. Tu quer que eu fale um pouco mais a respeito disso porque tu gostou? Mas tu não contou com a possibilidade que eu não tinha mais nada pra falar? Após louca insistência, daí prova que é homem caseiro e inofensivo, sem nenhum perigo, nem para a própria esposa. Obrigado.